Bom dia, Igreja do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Cristo Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu lar, abençoe o povo de Deus que está reunido nesse momento diante da palavra do Senhor e o povo de Deus que está por toda a terra, Que o Senhor possa brilhar em sua vida, que o Espírito Santo de Deus lhe conduza nessa caminhada pela palavra de Deus, trazendo luz, revelando a vontade do nosso Senhor sobre a sua vida, a minha vida, sobre essa terra, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu queria te convidar para que você estivesse abrindo a palavra no livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Nós estaremos fazendo a leitura a partir do versículo 11 até o versículo 22. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do 11 ao 22. E assim como você vai abrindo a palavra, eu já te animo a chamar sua família, a estarmos todos juntos, então, estudando a palavra do Senhor. E eu queria orar por você, orar pela sua casa, pelo seu lar, pela sua vida, orar por cada um de nós. Vamos orar então ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, ó Pai. Que a distância física seja cessada em nome de Jesus. E que, ó Deus, o mover do Teu Santo Espírito esteja nos unindo como um corpo, o corpo do Senhor, a Tua igreja, ó Pai. E como igreja nós possamos estar cultuando ao Senhor em espírito e em verdade. Como igreja nós possamos estar diante da Tua palavra. E como igreja nós possamos ser desafiados pelo Senhor, moldados pelo Senhor, confrontados pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor e também animados pelo Senhor a nós estarmos desenvolvendo, obedecendo e crescendo na fé, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, abençoe cada lar, cada família, Senhor. Que o Senhor faça de cada lar uma igreja forte do Senhor, um povo forte, um povo alicerçado em Ti, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha brilhar no coração de cada um, que o sangue de Cristo Jesus venha marcar a vida de cada um, que a ressurreição do Senhor levante a sua igreja com vida e poder, e que em nome de Jesus a sua igreja brilhe, Senhor. A luz do Senhor, sejamos luzeiro, que o Senhor nos coloque no alto, Pai, para que toda a terra que está angustiada, em trevas, confusa, Senhor, com essa questão do vírus e de tantas outras coisas, e principalmente do pecado que tenazmente tem assediado, ó Deus, que o Senhor possa vir a perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa vir, ó Deus, a quebrantar corações, e que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, santificar a cada um de nós, que o Senhor possa, Pai, usar o Teu povo para abençoar, ó Deus, todas as nações da terra, e que todas as nações da terra conheçam o Teu nome, temam o Teu nome e se rendam ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela grande oportunidade de estudarmos a Tua palavra nessa manhã. Obrigado pela tecnologia que nos dá essa possibilidade de estarmos juntos, mesmo virtualmente, mas em espírito juntos, ó Deus, na Tua presença, ligados pelo Teu amor. E assim, ó Deus, fale conosco através da Tua palavra. É a nossa oração. Peço também a bênção do Senhor sobre todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Aqueles que passaram por cirurgia, que passarão ainda. Aqueles, Senhor, que trabalham na área da saúde. Venha, ó Deus, em nome de Jesus, revesti-los, ó Deus. Cuidar de cada um e usá-los de maneira extraordinária e poderosa. Abençoe, Senhor. Abençoe os governantes, abençoe as nações. Abençoe, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia e possa prover a cura, ó Deus, contra essa pandemia que está acontecendo. Mas principalmente, ó Deus, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, o quebrantamento, para que, ó Pai, o arrependimento, a confissão e o perdão do Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do 11 ao 22, diz assim a palavra do Senhor. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus,
de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e essa casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Dessa casa, agora tão exaltada, todo aquele que nela passar, passará e dirá: por que procedeu o Senhor assim com essa terra e essa casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles este mal. Hoje nós temos diante de nós uma grande possibilidade, a possibilidade do avivamento da igreja. Possibilidade, uma palavra que o dicionário diz que é uma condição daquilo que é possível, daquilo que pode acontecer. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor pode avivar o nosso coração, avivar a igreja do Senhor, incendiar, fazer da igreja um grande luzeiro nessa terra. E assim eu queria te chamar a atenção para o texto que nós lemos. O texto começa no versículo 11, dizendo: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. O desejo de fazer, de construir, de edificar a casa do Senhor vem do coração de Davi. Davi agora, ele está num tempo em que ele diz: eu tenho casa, o rei tem casa, mas o Senhor não tem a sua casa, o Senhor habita em tendas. E o coração de Davi então deseja edificar uma casa, e através do profeta o Senhor vem falar a Davi que ele não a edificaria. Sim, era um bom desejo, uma boa ideia, uma boa intenção, mas não seria Davi aquele que edificaria a casa do Senhor, mas o filho de Davi. E aí a palavra do Senhor, ela vem, e o próprio Salomão, em 1º livro dos Reis, capítulo 8, do 18 ao 20, o Senhor diz a Davi: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. Todavia, tu não a edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Então, no 1º livro dos Reis, capítulo 8, de 18 a 20. Salomão, ele então, diante desse texto de Crônicas, nós vemos que tudo que Salomão intentou fazer em prol da casa do Senhor, ele prosperamente o fez, tanto em prol da casa do Senhor como da casa do rei. Colunas muito bonitas, os utensílios conforme Deus já havia orientado, conforme já havia sonhado seu pai Davi, tudo um templo, a casa do Senhor muito bonita. Mas o que realmente o texto nos mostra, que chamou a atenção de Deus, foi a oração de Salomão. Prosperamente, materialmente, tudo aconteceu, mas o que revelou o agrado e a aliança de Deus em relação a Salomão e a sua descendência vem através da oração.
Segunda Crônicas 7, 1 e 2 diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa. Era visível a presença do Senhor. E essa presença do Senhor vem assim que termina a oração de Salomão. Uma oração que Deus ouviu e que Deus respondeu com a sua presença. Uma oração que foi levada a sério por Deus. Deus leva muito a sério a nossa oração e a presença de Deus se manifesta. Segunda Crônicas 7:12, o texto que nós lemos, dentro do trecho que nós lemos, diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Que oração foi essa? Uma oração que atraiu a atenção de Deus, uma oração que fez com que Deus se movesse dentro do lugar e que a presença de Deus fosse visível. Que oração é essa? E eu queria te chamar a atenção para o livro, do segundo livro das Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 14. E depois eu convido você a fazer essa leitura com calma. A partir do capítulo 6, lê o capítulo 7 também, que você vai perceber, principalmente a partir do versículo 12, qual é a oração de Salomão. A oração de Salomão é uma oração cheia da adoração de Deus. O versículo 14, capítulo 6 do segundo livro das Crônicas diz: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra. Como tu, que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Uma oração de adoração ao Deus que guarda a sua aliança e leva o seu povo muito a sério, ama o seu povo intensamente. Uma oração em que, por quem ele faz, de quem Deus é e também pelo que Deus faz, Deus é fiel. O versículo 15 diz assim: que cumpriste para com teu servo Davi meu pai o que prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Nós vemos um Deus que se relaciona com o seu povo, um Deus que fala intimamente com o seu povo e um Deus que se faz presente no meio do seu povo. É o Deus que não perde o controle, é o Deus que tem controle sobre todas as coisas, mas Ele não é um Deus que nos assiste de longe, é um Deus que nos assiste tão perto que Ele anda junto de cada um de nós. E Salomão entende isso, e no decorrer da sua oração, Salomão ele exalta a Deus. Essa oração de Salomão, ela vai até o versículo 42, ela vai até o versículo 42 do capítulo 6, e ele vai reconhecendo Deus, adorando a Deus, ele vai orando uma oração cheia de esperança, versículo 16 e 17, uma oração que demonstra a sua dependência a Deus, a dependência do povo de Deus, a esse Deus grandioso e verdadeiro. Versículo 18 e 19 diz assim: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvirdes o clamor e a oração que se faz o teu servo diante de ti. Uma oração que revela que Deus, Ele não habita entre quatro paredes, Deus habita no coração de um povo que ama ao seu Senhor, porque é amado pelo seu Senhor, porque Deus nos amou primeiro. É por isso que nós temos esse desejo de amar a Deus cada vez mais. Então, uma oração que ela atrai a atenção de Deus, e é uma oração que traz um relacionamento com Deus. A oração nos leva a um relacionamento íntimo com Deus. Uma oração, ela revela o nosso conhecimento de Deus e o conhecimento de Deus a cada um de nós. Então, essa é a oração que Deus diz que ouviu e escolheu aquele lugar para marcar o encontro dele com Salomão e todo o seu povo. Uma porta de Deus para o povo se abre, um caminho a ser percorrido, com um final
tendo a sua garantia de felicidade, a garantia da vida eterna. E essa garantia desse caminho que é a ser trilhado é a garantia: se o meu povo. E eu queria chamar a sua atenção então para os versículos 14 e 15 do livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Versículo 14 e 15, um texto tão conhecido por cada um de nós, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Um caminho a ser trilhado, um caminho de possibilidades, a possibilidade de um avivamento da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Nós, cada um de nós somos o povo de Deus, e se o povo de Deus se voltar para Deus, todas as coisas serão transformadas. É uma promessa de Deus para cada um de nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, nós precisamos olhar para esse texto e entender que a palavra do Senhor diz respeito a cada um de nós, povo de Deus, espalhado por toda a terra. A realidade desse mundo que está tão sofrendo, ela pode ser transformada pela luz do povo de Deus, nesse avivamento que o Senhor está trazendo sobre cada um de nós. Um avivamento começa no seu e no meu coração, que começa dentro da sua casa, dentro da minha casa. O Senhor está nos dando a oportunidade de voltarmos a ser uma igreja saudável, uma igreja que tem um relacionamento marido e mulher, uma igreja que tem relacionamento pais e filhos, filhos e pais, um relacionamento que tem a oportunidade de valorizar pessoas e não coisas, um relacionamento onde o tempo ele é muito mais voltado para Deus e para as pessoas, muito mais voltado a amar a Deus e a amar ao próximo do que a conquistar e juntar coisas. Deus está nos dando essa oportunidade. E Ele diz, olha só que importante que Ele está falando aqui no versículo 15: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Perceba a ordem que Deus fala. Ele diz que a nossa atitude, ela abre caminho para as nossas palavras. Ele está com os olhos atentos à maneira como nós vivemos e com os ouvidos abertos para aquilo que nós vamos falar. Estarão abertos os meus olhos, Ele está olhando para nós, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer. Tudo aquilo que nós falamos para Deus, nós precisamos viver. Nós precisamos estar quebrantados quando nós dissemos na nossa oração que nós estamos. Devemos estar realmente arrependidos quando nós nas nossas orações dissemos que nós estamos arrependidos. Alegres quando estamos alegres. Com medo quando nós estamos com medo. Então nós precisamos ser transparentes, porque Deus conhece o nosso coração e Ele está atento e Ele está pronto, disposto a nos abençoar. E a bênção de Deus para cada um de nós, ela é através da sua aliança. E eu queria chamar a sua atenção para a aliança que Deus fez com a descendência de Davi, com o povo de Deus. Ele fez essa aliança aqui no texto, que diz assim, versículo 17: quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a tua aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra, que vos dei, e essa casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Aliança de Deus, aliança que Ele faz com Salomão, aliança que Ele faz com o povo, Salomão não consegue cumprir. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, de 1 a 4,
ele vai nos mostrar que Salomão, ele cai na idolatria, ele se envolve com mulheres, com pessoas que Deus havia dito para não se envolver. Ele começa a absorver costumes que não são costumes do povo de Deus. Ele está longe da palavra de Deus, ele está longe do próprio Deus. E ele então diz o texto que ele passa a adorar outros deuses. E no primeiro livro dos Reis, capítulo 11 ainda, lá para o versículo 30 a 36, diz que a consequência disso é que o reino de Israel é fragmentado, é desfragmentado. O reino de Israel agora é dividido, 10 tribos para um lado, e só permanece a tribo para garantir aquilo que Deus havia prometido para Davi. Porque por causa do pecado de Salomão, através do pecado de Salomão, o texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 11, a partir do versículo 30, vai nos mostrar que o povo começa a padecer. Mas a aliança de Deus é com os descendentes de Davi, e Salomão, ele não consegue honrar essa aliança, mas a aliança não se rompe, porque a aliança ela é restaurada em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 ao 5, eu te convido a abrir. Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para o livro. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aquilo que parecia estar perdido, o Senhor reconquistou. A palavra diz em Lucas 19, no versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Enquanto em Salomão o povo de Deus é espalhado, Israel é dividido, Cristo Jesus, a raiz de Davi, a qual a aliança de Deus com seu povo, ela é refeita, ele veio ajuntar o seu povo novamente. Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio nos buscar, ele veio nos ajuntar, ele veio nos levar, ele veio cuidar de nós. A palavra diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores, o nosso castigo, o nosso pecado, as nossas enfermidades. O Senhor Jesus, o descendente de Davi, ele tem a promessa, e porque ele tem a promessa, a igreja do Senhor é restaurada, e tudo aquilo que o Senhor promete, segundo o livro das Crônicas, se o meu povo, se nós estivermos atentos à palavra de Deus, tudo isso vai mudar, tudo vai se fazer novo. A alegria no Senhor, a alegria do Senhor será a nossa força. O templo, o que acontece com o templo? Mateus capítulo 24, 1 e 2, quando os discípulos estão ali surpresos, quando eles estão ali olhando para o templo e contemplando a beleza física do templo, o Senhor diz: não ficará pedra sobre pedra, sem que ela seja derrubada. Porque o Senhor não está falando sobre construções. O lugar da presença de Deus não é mais um lugar físico, um lugar estático. A presença de Deus, ela se faz na nossa vida. Por isso que hoje, diante do que está acontecendo no mundo,
em que as portas das igrejas, dos prédios, ao qual nós chamamos templos, estão fechadas, não impede a igreja de Cristo Jesus estar em movimento. Você é a igreja de Jesus, eu sou a igreja de Jesus. A sua casa, ela pode ser uma igreja, um templo consagrado. Dentro da sua casa pode haver um culto ao Senhor. Deus está trazendo um avivamento, Ele está expandindo o seu reino, Ele está nos mostrando para uma igreja que estava acomodada nos lugares de reunião. Agora Ele está mostrando que nós somos uma igreja que se espalha, uma igreja que leva a sua luz a todos os cantos da terra. Nós somos o povo forte, de um Deus presente, de um Deus que não perdeu o controle da realidade, da situação. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós amamos a Deus, e você precisa amar a Deus ainda mais, porque Ele te amou de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos o templo de Cristo Jesus. Nós, em João capítulo 2, versículo 19, diz que Ele se destruírem o templo, em 3 dias seria reconstruído. Cristo estava falando a respeito de si, e Ele foi ali humilhado, foi morto, Ele foi crucificado, mas no 3º dia Ele ressuscitou, e Ele vivo está. E a palavra diz que com Ele nós ressuscitamos. Com Ele nos deu vida e vida em abundância. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus, e que não é mais nosso, nós devemos honrar a Deus. Ainda no versículo 20 diz que nós fomos comprados por preço, e nós sabemos que o preço é o preço do sangue de Cristo. Nós somos valiosos para Deus, Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele cuida e está com cada um de nós. Pedro diz, capítulo 2, de 1 a 5, que nós somos casa espiritual. Hoje, quando as pessoas olharem para nós, que elas possam ver a igreja de Cristo Jesus, cada um de nós, porque elas vão ver Cristo em nossas vidas. Nós somos a igreja de um Deus presente, de um Deus vivo, de um Deus que se movimenta, de um Deus que percorre toda essa terra. Nós somos o povo de Deus que o Senhor nos libertou. Segundo a Crônicas, para nós encerrarmos, segundo livro das Crônicas, vamos voltar, capítulo 7, 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então algo extraordinário vai acontecer. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O texto diz que o Senhor está no céu, não porque está distante, mas Ele está acima de todas as coisas, Ele tem a visão do todo. Ele não perdeu o controle. Se nós estamos aqui ainda, é porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E os planos do Senhor não são frustrados. Não temas, crê somente. Crê no Senhor. Crê, será salvo tu e a tua casa. Creia, o avivamento de Deus para a sua igreja está aqui, a oportunidade, a possibilidade, é possível, tudo é possível ao que crê, porque é por causa da nossa fé, mas por causa daquele em que nós cremos. Nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos em quem nós temos crido, e Ele ouvirá do céu, e Ele perdoará os nossos pecados, e Ele sarará a nossa terra. Faça um exame, sonde o seu coração, peça para Ele sondar, como o salmista falou. Sonda e conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque a palavra está dizendo que nós precisamos nos humilharmos na presença de Deus, nós precisamos orar a Deus, nós precisamos buscá-lo intensamente, nós precisamos nos convertermos dos nossos caminhos.
caminhos maus, e então o Senhor ouvirá a cada um de nós. Ele nos ouvirá. E em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, a palavra diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus, Ele venceu todas as coisas e em Cristo nós somos mais que vencedores. Que nós possamos nos voltar a Deus essa manhã, que nós possamos buscá-lo intensamente, que o nosso coração possa estar cheio da verdade de Deus, porque Ele é a verdade, Ele é o grande eu sou, é nele que todas as coisas acontecem. Então que nós possamos crer e nós possamos descansar no Senhor. Descanse no Senhor e que essa terra toda possa conhecer o brilho da igreja de Cristo Jesus, porque Jesus é a luz e Ele brilha através da sua igreja, Ele brilha através do seu coração, através da sua casa, do meu, da minha casa, da nossa casa. Não é a distância que nos separa. A palavra diz: quem nos separará do amor de Deus? Nem a distância e nem o vírus nos separa do amor de Deus. Nós somos o povo de Jesus que Ele conquistou. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra e obrigado por essa certeza que permeia o nosso coração e nos reveste, ó Deus, de alegria, a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que há uma possibilidade de avivamento muito grande aqui e nós queremos fazer parte disso, Senhor. Por isso, perdoe os nossos pecados, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos humilharmos diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que se nós nos humilharmos diante do Senhor, o Senhor nos exaltará. Mas essa exaltação, ela tem um propósito, a glória do Senhor. Nós queremos orar, Te buscar intensamente. E nós queremos, ó Deus, voltar ao primeiro amor. Nós queremos trilhar o Teu caminho, sabendo que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então que o Senhor esteja nos sustentando, abençoando, tocando o nosso coração e abençoando o nosso lar e a nossa família. E eu agora, Pai, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor e peço a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada igreja, ó Deus, que é o lar de cada família aqui, ó Deus. Família de vários, famílias de um, independente do número de pessoas, a Tua palavra diz que o Senhor está presente, o Senhor se faz presente. Que o Senhor possa receber cada um de nós como uma oferta agradável no Teu altar. E eu agora, a igreja do Senhor Jesus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que o amor eterno do Deus Pai e que as benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus repouse sobre o povo de Deus, reunido em cada lar, e esses lares espalhados por toda essa terra permaneçam unidos em Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, um bom domingo. Logo mais, culto, nós estaremos juntos com a palavra com o pastor Carlos. Deus abençoe.